oeste e leste. Grande estrada ocidental. Chautiar sentou-se em frente a Zariuzu na tenda, olhando para o papel preso entre seus dedos delicados. Havia uma pena intocada na mesa à sua frente. O homem-lagarto não estava olhando para ela, ele estava escrevendo constantemente em uma folha própria. Ela olhou para a esquerda dele para uma pilha de documentos que era bem grossa, ela tinha certeza que se colocasse a mão verticalmente sobre eles, eles passariam do polegar. Ela olhou para o que tinha em mãos, e depois para ele. O documento em suas mãos era uma recomendação de prêmio. O que eu faço com isso? Ela perguntou incrédula. Ele colocou a pena e o papel na sua frente, e cruzou as mãos sobre a mesa. Você leu primeiro. Ele disse pacientemente. Eu já fiz isso. Ela disse irritada. Ele não prestou atenção ao tom dela. Se você olhar próximo ao final do documento, verá um par de caixas vazias marcadas como aprovado ou reprovado, e abaixo delas, um local para uma assinatura. Depois de ler o documento, você toma uma decisão sobre se a conquista do soldado merece, ou não, recompensa. Se isso acontecer, você coloca uma marca de seleção na caixa vazia marcada como aprovado, e assina abaixo, e então coloca o documento à sua esquerda. Mas é recompensa suficiente servir ao Supremo, porque alguém iria querer ou precisar de mais do que isso. É dádiva suficiente para formas de vida inferiores para que possam viver, quanto mais servir. Chautiar disse, pela primeira vez parecendo menos arrogante, mas mais perdida. Como se ela não pudesse entender nada mais desejável do que servir Lord Ains. O que ela não conseguia. Lady Chautiar, Lord Ains às vezes distribui recompensas aos guardiões quando seu trabalho é excepcional, não é? Zariuzu perguntou, desejando mentalmente bater a cabeça na mesa. Sim. Ela respondeu simplesmente. Você não precisa de uma recompensa para fazer seu trabalho, não é? Ele perguntou. Não, claro que não. Chautiar disse, levemente ofendida com a própria noção de tal exigência. Mas quando é dado, você se sente especial, valorizada, e valoriza o que foi dado, não é? Ele disse, guiando o processo de pensamento da adorável monstrinha. Sim, claro, ele optou por oferecer uma prova tangível do seu elogio. Ela respondeu com entusiasmo. Mesmo o mero ato de servir alguém tão maravilhoso já é recompensa suficiente, mas quando ele oferece alguma pequena coisa de si mesmo, somos lembrados do quanto ele nos valoriza, e sabemos que nosso trabalho foi realmente valioso para ele. Ela disse tão feliz que seus olhos brilharam como estrelas. Eu vejo. Zariuzu disse pacientemente. Agora pegue esse raciocínio, todas as coisas que você acabou de dizer, e aplique-o a todos os servos vivos, e não vivos fora de Nazarick. É tão verdadeiro para eles quanto para você. Sua boca se abriu. É simples assim, disse ele. Posso ver esse documento? Ele perguntou. Ela silenciosamente entregou a ele, e ele leu. Este trio de batedores fez com que 2 de seus membros caíssem, e ficassem gravemente feridos. O soldado neste relatório agiu imediatamente, tratou seus ferimentos, e salvou seus membros, e suas vidas, depois os carregou de volta para um local seguro sozinho, protegendo seus pupilos ao longo do caminho quando alguns dos bandidos de Restize tentaram roubá-los, e provavelmente matá-los. Seu raciocínio rápido e habilidade protegeram 2 dos servos de Lord Ains, expuseram um perigo, e o eliminaram. Ele deveria ser recompensado? Zariuzu perguntou pensativo. A decisão é sua. Ele deslizou o papel de volta para ela. Ela olhou para ele enquanto pegava a pena. Que prêmio ele receberia? Ela perguntou. Olhe na parte de trás. Ele disse. Ela virou o papel, e lá estava escrito que lhe estavam sendo oferecidos alguns hectares de terras agrícolas, ou o valor equivalente a 2 moedas de ouro. Ele é um soldado, por que ele iria querer terras? Ela perguntou em dúvida. Zariuzu enfiou a mão em sua mesa, e tirou um livro grosso, e o deixou cair com um baque forte ao lado de sua pilha de documentos. O que é isso? Ela perguntou, um pouco intimidada pelo livro pesado, de uma forma que brigar nunca a incomodou. Isso descreve os objetivos e guias de vários processos, e ensina tudo sobre cada documento nesta pilha. Agora, você está considerando um prêmio, então abra isso. Prêmios. Aqui vamos nós, seção 4, página 7. Ele passou para o segmento relevante, e leu em voz alta para ela.
Os soldados do passado que sobreviveram além do conflito muitas vezes se tornaram bandidos e criminosos porque tinham apenas uma habilidade, que se prestava a apenas duas carreiras, aplicadores da lei ou infratores da lei. Como o primeiro não era muito procurado, o último era a escolha mais comum. Portanto, os soldados que deixam o serviço podem receber terras como compensação, e os soldados que têm um desempenho excepcionalmente bom podem receber terras adicionais para serem trabalhadas pelos arrendatários durante o serviço, ou por eles próprios após o serviço. Desta forma, o rei feiticeiro irá povoar as terras úteis, incentivando a tranquilidade e a paz. Os soldados que preferirem um valor equivalente terão a moeda depositada e mantida por uma instituição financeira assegurada em sua casa registrada. Se eles morrerem antes do final do serviço ou coleta, a moeda será passada para seus parentes mais próximos listados em seu arquivo pessoal. Zariuzu fechou o livro. Chautiar ficou boquiaberta. Ele olhou fixamente para ela em silêncio, depois foi até um pequeno arquivo, e folheou, tirando outro documento, e trazendo-o para ela. Este é o registro dele, lista quem ele é, de onde ele é, quem são seus parentes vivos, quanto de seu salário será destinado a eles enquanto ele estiver aqui, e o que deve ser feito com qualquer moeda extra que ele esteja concedido por serviço especial. Se ele sobreviver para voltar para casa quando tudo isso acabar, este documento será retirado, e ele receberá documentos de viagem autorizando seu retorno para casa às custas do reino feiticeiro. Se sua família se mudar para algum lugar, ele terá um novo documento feito para substituir este. Além disso, se ele for mutilado ou ferido, isso também é documentado para prêmios de fim de serviço, seja em propriedades ampliadas, moeda adicional, ou se ele for considerado mentalmente traumatizado pelo evento, autorização para entrar em um centro de recuperação. Existem cerca de 20 documentos estranhos de tipos diferentes para cada soldado do exército. Ele disse enquanto colocava o documento de volta no armário, fechava-o, e voltava ao seu lugar. Ela ainda estava boquiaberta. Você faz todos eles? Ela perguntou incrédula. Não, existem comandantes, e comandantes de esquadrão, e similares, e um corpo de pessoas mais alfabetizadas e instruídas que cuidam da maioria dos documentos, e garantem que estejam ordenados. Este gabinete contém apenas aqueles que servem diretamente ao elemento de comando, que seria o nosso, e esses documentos incluem material além deles, também contém relatórios de inteligência, recomendações de treinamento, um cronograma de nosso avanço, e muito mais. Ele respondeu. Ela sentiu a cabeça doer. Agora, você acredita que este soldado merece o prêmio que seu comandante recomendou para ele? Se você disser não, ele não recebe nada, volta para o comandante, e provavelmente será descartado. Se o comandante desejar, ele pode reenviá-lo em um estado modificado para mostrar quaisquer ações adicionais não relatadas que possam influenciar a decisão que você toma, se ela falhar. Bem, então será eliminado permanentemente. Qual é a sua decisão, Lady Chautiar? Ele a pressionou. Cada instinto nela gritava que as formas de vida inferiores deveriam apenas se desgastar, e ser gratas por viver para servir, em vez de serem reduzidas a nada. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que se marcasse como reprovado, o general Zariuzu aceitaria sua decisão. Ela pensou cuidadosamente enquanto olhava para ele, e então se lembrou de algumas coisas que Lord Ains havia dito, um ditado dos Supremos. Nenhum homem tem maior amor do que este, que deu sua vida por seus amigos. Ela mordeu o lábio, lembrou-se de Lord Ains recompensando Zexi por seu serviço, seus presentes para as empregadas combatentes, e seus colegas guardiões por seu trabalho. Recompensar um bom serviço parecia ser completamente enfatizado mesmo quando o serviço em si era tudo o que desejavam. Zariuzu ainda estava olhando para ela. Eu farei como Lord Ains faria. Ela disse, sua voz cheia da confiança que lhe faltava antes. Ela marcou aprovado, e assinou orgulhosamente seu nome abaixo, colocando o papel ao lado dela. Depois de tomar sua primeira decisão administrativa real, ela não pôde deixar de se vangloriar ao dizer: dê-me a próxima, General Zariuzu. Como desejar, Senhora Chautiar. Ele respondeu, e ao dizer isso, ela sentiu que havia um tom diferente em sua voz do que normalmente havia, e embora ela não conseguisse identificar, parecia uma boa mudança. Fortaleza Iga. Zexi recebeu rapidamente a notícia de que Axum havia caído nas mãos da rainha Draudilon,
e inesperadamente sentiu um sorriso surgir em seu rosto. Apesar da primeira impressão ruim que a rainha dracônica causou nela, a mulher mudou a situação, e Zexi ficou muito satisfeita pela rainha. A mensagem incluía a opção de vir e apreender parte dos suprimentos que a cidade possuía, para sustentá-la ainda mais enquanto ela se movia em direção ao país dos elfos, e um acerto de contas com seu pai. Isso merecia alguma reflexão, mas no final ela rejeitou. Ela escreveu uma nota de parabéns por ser levada às pressas para a cidade, e fez com que seus soldados esvaziassem completamente o local de qualquer coisa, mesmo que remotamente útil, antes de sinalizar para a frota retornar. O reembarque nos navios não deixou nenhum dos elfos felizes, mas quando finalmente retornaram, e partiram novamente, estavam cheios de uma ansiedade selvagem. Os navios quase voaram sobre a água enquanto os lançadores de magia mantinham o vento nas velas. Eles inevitavelmente ficariam sem mana, mas trabalhando em turnos, e graças a um vento natural constante, o progresso foi feito de forma bastante constante. Em poucos dias, eles estavam passando por uma área que ela sabia que abrigava a fortaleza da teocracia mais ao sul. Ela cerrou os dentes para reprimir a vontade de desembarcar, e aproveitá-lo. Ela repassou brevemente o que sabia. Fortaleza Tyr, com 5.000 trabalhadores apoiando 15.000 soldados, responsável por proteger a cidade de Tearlis, no extremo sul, e por atrair a maioria de seus soldados de seus cidadãos. Todos os residentes adultos do sexo masculino prestaram 2 anos de serviço lá de alguma forma, e havia um espaço grande o suficiente em suas paredes para abrigar toda a cidade evacuada. Ela brevemente se entregou à fantasia de ameaçar a cidade, então, quando eles evacuarem para a fortaleza, incendiam a cidade inteira. Como você lidaria com esse problema, Dominique? Ela se perguntou presunçosamente. Ela descartou o pensamento, no entanto, ela tinha um objetivo diferente: Fortaleza Den. A fortaleza mais oriental do país dos elfos. Ela guardava uma brecha na passagem da montanha, passou por ela, e estava marchando direto em direção ao lago crescente. Ela não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que seus elfos, humanos, e outros que compunham seu exército conseguiriam passar por aquela fortaleza. No entanto, o mais importante é que ela não tinha dúvidas de que a fortaleza se juntaria a ela assim que ela mostrasse sua força. A semana de navegação não tinha sido desperdiçada, esquadrão lutava contra esquadrão, e soldados treinavam nos grandes conveses, a confiança estava em alta, mesmo que o constante balanço do barco tornasse cada refeição uma experiência desagradável. O resultado, porém, foi que o constante balanço do barco tornou suas forças cada vez mais capazes de funcionar em bases inseguras. No entanto, quando chegaram ao ponto de partida, muitos elfos ficaram especialmente felizes por partir, ainda mais do que qualquer um dos outros. O ar parecia fresco em seu rosto enquanto ela se levantava no barco que a levava para a costa. Ela fez questão de se levantar durante todo o caminho, e se mostrar ao seu exército, pois havia aprendido há algum tempo que um comandante dando o exemplo era uma das melhores maneiras de garantir a confiança de seus seguidores, e até agora isso tinha provado ser útil. Ela pisou na areia, e foi rapidamente seguida por algumas de suas elites, incluindo os irmãos elfos vampiros. A fortaleza não ficava tão longe, mas as oportunidades não estavam sendo aproveitadas. As elites formavam uma cabeça de ponte imediata apenas no caso de um grupo de reconhecimento ou ataque surpresa. No entanto, tudo correu bem, os barcos iam e voltavam da frota sem incidentes até que todo o seu exército desembarcasse e se formasse para a marcha. O descarregamento dos cavalos mortos-vivos demorou apenas um pouco mais, principalmente porque eles eram muito maiores do que qualquer indivíduo, mas isso também foi feito de uma maneira eficiente que a deixou orgulhosa de seus soldados, e de sua motivação para ter sucesso. Em poucas horas, Zexi e sua equipe de comando estavam montados, e em movimento. Já era noite quando ela avistou a fortaleza Den, e previsivelmente a fortaleza a viu assim que ela a viu. Os sinos de alarme que eles tocaram, e as fogueiras que acenderam eram claramente audíveis, e visíveis para ela, tanto quanto para quem eles deveriam alertar. Ela não lhes deu atenção, manteve seu exército avançando até que eles estivessem fora do alcance do tiro. As montanhas ao norte e ao sul da fortaleza eram formidáveis, claramente não havia um caminho fácil, exceto a passagem que esta fortaleza deveria proteger, e de uma perspectiva puramente profissional, aquela fortaleza era uma obra-prima.
As paredes eram muito altas, e provavelmente muito grossas, a montanha sem dúvida fornecia muitos dos materiais para sua construção, o terreno era desobstruído por quilômetros em frente à única avenida de acesso, e havia uma série de torres intercaladas ao longo da lateral, de frente para a passagem. Zexi ordenou a parada do exército, e olhou para a direita, e para a esquerda em busca de Tirk e Teflil. Vocês dois estão comigo. Ela disse, eles acenaram com a cabeça em resposta, e ela esporeou o cavalo em um trote lento. Eles mantiveram os cavalos ao lado dela, vigiando minuciosamente as montanhas em busca de qualquer indício de uma possível emboscada. Ao se aproximar, ela viu mais, e mais soldados alinhados nas paredes, todos armados com arcos. Ela manteve as mãos para cima, e foi ao se aproximar que percebeu que algo estava realmente errado. Aqueles que haviam sacado as flechas, e as preparado para a ordem de atirar estavam relaxando. Um porta-voz apareceu acima do portão, entre duas torres. Quem é você? O que você quer aqui? Ele gritou com força. Era isso. Eu sou Zexi Etsumei, comandante-geral das Forças de Libertação dos Elfos, estou a serviço do Rei Feiticeiro, Ainzo Algon. Atrás de mim está um exército composto por dezenas de milhares de escravos élficos libertos. Eu vim capturar a capital, libertar nosso povo, e quando surgir a oportunidade, matar o rei. O riso a cumprimentou. Matar o rei? Você acha que pode matar o rei? Em séculos ninguém conseguiu machucá-lo. A parede riu, mas nenhuma das risadas foi feliz, foi a risada deprimida dos desesperados, zombando da ideia de que ainda poderia haver esperança. Sim, eu posso. Eu sou filha dele, filha da mulher das escrituras negras que ele estuprou há muitos anos. E se você não acredita em mim? Ela disse, e cavalgou lentamente pela passagem estreita até onde a montanha e a terra se encontravam. Ela recuou o punho, ativando todas as artes marciais de fortalecimento que conhecia, e bateu-o para frente. O som ecoou por quilômetros enquanto a pedra se estilhaçava, e um enorme sulco profundo era deixado onde ficava a rocha antes inexpugnável. A risada parou. Eu abandonei a teocracia Slane depois de saber o que eles têm feito com meus irmãos e irmãs. Eu me juntei ao único reino no mundo que cuida de nossa liberdade e prosperidade, e eles me enviaram para trazer isso para você, por sua vez, para derrubar o governo de um monarca indigno. Tenho certeza de que você o serve por medo, não por lealdade, mas agora você viu que tem um poder que pode se igualar ao dele. Vou matar meu pai, e libertarei todo o nosso povo deste pesadelo sem fim. Abra esse portão. Ela gritou para as paredes silenciosas. Pelo que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu ou falou, eles simplesmente ficaram parados na parede, incrédulos com o que tinham acabado de ver, e com o que ela acabará de dizer. Ela se perguntou se acabaria tendo que lutar, e então eles saíram do estupor. Abra o portão! Abra o portão! Abra o portão! O elfo no topo gritou o mais alto que pôde, as paredes se tornaram um burburinho de atividade, as notícias voaram rápido, e antes que ela pudesse trotar seu cavalo morto-vivo até o portão, os elfos começaram a sair dele. Ela quase pensou que eles estavam vindo para lutar, apenas para ver que eles estavam indo direto para o local do golpe, um pedaço de rocha com 30 pés de circunferência e 2 metros de profundidade simplesmente desapareceu, e os escombros e a poeira do golpe ainda estavam descendo do céu, para onde tudo foi atirado. A cratera na montanha que ela havia feito inspirava admiração e esperança, algo que eles não tinham há muitas décadas, e eles se aproximaram uniformemente querendo encontrá-la, olhar em seus olhos heterocromáticos, e em seu cabelo preto e branco que caía atrás dela, expondo sua herança élfica em suas orelhas, como se fosse exibi-la. Seu cavalo morto-vivo, uma vez reconhecido como tal, atraiu ainda mais comentários e perguntas até que ela levantou as mãos e disse: Vou responder a tudo que você perguntar, mas meu exército está cansado da nossa jornada, e precisamos descansar. Vamos todos entrar, e falaremos lá enquanto eles descansam. Isso foi rapidamente aceito, mas antes de prosseguir, ela acrescentou por precaução: Você verá alguns humanos entre minhas fileiras. Murmúrios obscuros e hostilidade começaram a crescer. Se você não consegue falar com eles de maneira gentil ou respeitosa, não fale com eles. Eles são instrutores que ajudaram a treinar meu exército, são membros da Justiça Negra, seguidores de Neia Baraja, que queimou Vemarca até as cinzas.
Eles arriscaram suas vidas, e morreram para proteger e salvar os elfos da escravidão da teocracia. Esses não são os humanos que você conhece. Lembre-se disso. Zexi acrescentou pensativa. Os murmúrios sombrios cessaram tão rapidamente quanto começaram. Depois de todo esse tempo, os nomes de Neia Baraja e Justiça Negra se tornaram famosos por seus esforços enquanto os elfos libertos voltavam para suas terras natais. Havia rumores de uma nova religião, novas terras, um exército misto liderado por um ser humano inspirador de pesadelos, cujos olhos eram tais que assombrariam os pesadelos dos demônios. Uma mulher que destruiu as cidades de seus algozes, e carregou consigo a palavra de um novo Deus que poderia matar horrores impossíveis com facilidade. Zexi e seus ajudantes voltaram para o exército, e com um único toque da buzina que ela carregava, a marcha recomeçou. Elfos estacionados na fortaleza ficaram de lado. O chão tremeu com a marcha, mas o mais importante, os pés pisoteantes, as montarias mortas-vivas, e as enormes figuras em armaduras que teriam sido consideradas impossíveis pela guarnição, quebraram a concha de desesperança que havia envolvido os corações dos elfos, e há muito enterraram a esperança. Começou a alargar essas fendas até explodir quando o último da fila de soldados entrou pelos portões, e foi recebido em aplausos e lágrimas de alegria. O nome de Zexi estava em inúmeros lábios, e era ouvido alto o suficiente no ar para que ela se perguntasse se seu vil pai poderia ouvi-lo bem no oeste. Tão importante quanto para ela, no entanto, ela sentiu algo mais, algo que ela nem conhecia na teocracia Slane centrada no ser humano, ou mesmo no reino feiticeiro com suas muitas raças que viviam cooperativamente. Ela se sentiu em casa.